Bons dias, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa audição, que hoje é com o Sr. Dr. Rui Fontes, vogal do Conselho de Administração Executivo do Novo Banco, que vem acompanhado do Sr. Dr. Telmo Reis, que é quadro do Novo Banco e está aqui para apoiar a audição. E começamos pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Dr. Rui Fontes, Sr. Dr. Telmo Reis, bom dia. Eu começava por lhe perguntar se confirma que o Sr. foi convidado pelo Fundo de Resolução para ser administrador do Novo Banco. Bom dia, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, como bom dia, todos os Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Sim, efetivamente, fui convidado para fazer parte da administração do Dr. António Ramalho pelo Fundo de Resolução no início de 2017. Pode descrever-nos em que termos é que foi formulado esse convite? Sim, ou seja, o Dr. António Ramalho falou comigo e o Dr. Vitor Fernandes. Na altura era necessário, estava-se a constituir o Conselho de Administração do novo banco para gerir o banco ainda na fase, antes do período prévio à venda, e eu fui convidado para assumir as funções de administrador com o pelouro do risco, muitas vezes a sigla inglesa Chief Risk Officer do novo banco, sendo administrador executivo, e fazer parte dessa equipa. Muito bem. Antes, o Sr. Doutor era diretor do Departamento de Risco Global. O seu antecessor na função, o Dr. Carlos Calvário, já esteve aqui, e ele deu-nos a nota de que muitos dos créditos volumosos, estamos a falar de centenas de milhões de euros, e que se vieram a revelar ruinosos, atribuídos pelo Banco do Espírito Santo, foram concedidos sem que as empresas tivessem rating ou tivessem um rating péssimo. Pode confirmar esta informação? Sim, ou seja, a função do Departamento de Risco no Banco Espírito Santo, e nomeadamente na área de rating de risco de crédito, era fazer uma avaliação independente do nível de risco do cliente e, nomeadamente, atribuir uma notação de rating. Efetivamente, o que viemos a constatar é que muitos dos créditos que geraram perdas e que têm sido, inclusive, alvo desta comissão, foram, na altura de originação, originados e aprovados ou com um rating bastante degradado e, portanto, já fora do normal apetite de risco, ou, inclusive, sem rating atribuído pelo Departamento de Risco. Isto era possível no processo de decisão do Banco Espírito Santo, na medida em que o órgão máximo de decisão, que era o Conselho Diário Financeiro de Crédito, onde estava representada a administração do Banco Espírito Santo, tinha poder para decidir operações sem rating ou sem parecer de risco. E, portanto, eu confirmo que muitos destes créditos foram atribuídos com maus ratings desde o início ou sem parecer de risco. E este tipo de procedimento durou até quando? Doutor, ainda na fase do Banco Espírito Santo, no final de 2013, não tenho exatamente a data de memória, houve uma alteração do regulamento de funcionamento do Conselho Financeiro de Crédito no sentido de assegurar que estavam presentes o maior número de administradores e, nas operações de maior variação, a presença do administrador com o pelouro de risco. Estava também previsto a existência em grandes operações, ou futuras grandes operações, de um parecer do Departamento de Risco. Isso estava em implementação, depois aconteceu a resolução com a criação do novo banco e a partir de, penso que setembro de 2014, há ali umas semanas no meio que são relativamente difíceis de tratar, mas já dentro da administração do Dr. Eduardo Sedócio da Cunha, este processo alterou-se e começou-se a exigir duas coisas. Por um lado, que houvesse um parecer do Departamento de Risco, na altura da área de rating, para a maior parte das operações, não todas, porque não havia capacidade operacional para, de repente, se passar a dar pareceres sobre todas as operações, mas, principalmente, foi começado a ser perguntado oralmente no Conselho de Crédito a opinião da área de risco em todas as operações. Eu posso lhe dizer que eu nunca participei no Conselho de Crédito do Banco Espírito Santo, não era a função, mas a partir de dezembro de 2014 participei em todos os Conselhos de Crédito do Novo Banco, enquanto diretor do Departamento de Risco do Novo Banco até 2017 e a partir daí enquanto administrador com o pelouro. Todos, quer dizer, exceto de férias e situações muito pontuais, não é? Portanto, esse procedimento foi manifestamente alterado, a prática foi alterada no Novo Banco. Também informo, e penso que é um tema muito importante, que houve uma alteração do modelo de governo do próprio Comitê. Ou seja, a partir da existência do novo banco e, na altura, liderado pela administração do Dr. Eduardo Sedócio da Cunha, o presidente do Conselho de Crédito era o administrador com o pelouro de risco,
ou mais tarde o administrador calculador de crédito, porque o administrador calculador de risco não pode decidir, devido por questões de independência, não pode decidir aprovações sozinho. E, portanto, há essa alteração drástica, para além da questão dos parceiros. Ainda mais importante é o modelo de governo do próprio comitê em si, que ele é presidido pelo administrador calculador de risco. Muito bem. Ainda na altura do BES e com o procedimento que existia, quem é que definia as orientações para o apetite de crédito do banco? Doutor, era o Conselho de Administração. Ou seja, a Comissão Executiva definia a estratégia. Ficava quase à descrição do Conselho de Administração, porque não passava pela área de risco a concessão das operações de crédito. Não, ou seja, o que é que fazia a área de risco? A área de risco, na altura, tinha duas áreas que influenciavam, grosso modo, a política de concessão de crédito. Tinha uma área de rating, e a área de rating atribuía ratings internos de uma forma independente e fazia essa avaliação. Quando atribuía, porque havia casos que as operações de crédito eram concedidas sem sequer ter rating atribuído. Sim, doutor, mas também penso que é importante também salientar, e desculpa o comentário, que o que nós vimos e estas operações que geraram perdas não eram representativas da totalidade das operações do Banco Espírito Santo. O nível de cobertura de rating interno dos clientes do Banco Espírito Santo era na ordem dos 93%, 94%. Portanto, 94% da expressão tinha rating interno. E no novo banco, penso que esse número está nos 98%. É sempre impossível termos 100%, porque há clientes que não entregam contas ou que estão em reestruturação. Os 100% é uma meta, mas que nunca se atinge na prática, não é? No Banco Espírito Santo, o valor era mais baixo, mas era significativo. Também de salientar que muitos destes créditos foram atribuídos há muitos anos. Muitos deles antes da crise financeira, foram reestruturados a partir daí. Portanto, no momento original, ainda não estavam montados estes processos que permitissem a atribuição de rating interno. Portanto, esse é o principal fator. Não sei se respondi. Sim, isto para mim é muito difícil de compreender esta situação, porque isto é quase o beabá da banca e da concessão de risco e do consumo de capital. Se estamos a conceder crédito a empresas que ou não têm um rating péssimo, isto a nível de consumo de capital tem um impacto brutal nas contas do banco. Sim. Como é que era possível conceder créditos desta ordem de grandeza, de centenas de milhões de euros, com clientes nestas condições? Deputado, relativamente à questão do consumo de capital, confirmo. Ou seja, efetivamente, como os créditos tinham um rating degradado e o BES, no caso, e também o Novo Banco, eram bancos no método IRB, portanto, no método de suas internas, o consumo de capital era significativo. Aliás, na altura, se consultar os relatórios de disciplina de mercado do Banco Espírito Santo, quer do Novo Banco, sempre apresentou rácios de consumo de RWA superiores à média do mercado, refletindo exatamente o perfil de rating da organização. Deputado, como é que foi possível conceder? Eu acredito que as pessoas... Eu não fiz parte do processo de decisão e, portanto, não posso explicar o julgamento que na altura foi feito pela Comissão Executiva do BES. Acredito que tivessem outra informação para, além da análise técnica de risco, que era feito pelo Departamento de Risco, que os levasse a conceder esse crédito. Isso não lhe consigo responder. Mas o Sr. esteve, antes de ser diretor do Departamento de Risco Global, estava nessa equipa? Eu estava na equipa, ou seja... Eu, antes de ser diretor-coordenador, no final de 2012, em 2013, estava no Departamento de Risco e estive no Departamento de Risco muitos anos. No meu currículo profissional, estou no início do Departamento de Risco na área de desenvolvimento de modelos. A minha primeira função, quer dizer, eu trabalhei durante 10 anos na área de grandes empresas no Porto e depois venho para Lisboa desenvolver um modelo de rating de médias empresas e um modelo de pricing de RAROC. E eu estava na área do Departamento de Risco, responsável pelo desenvolvimento de modelos, e mais tarde alarguei as minhas funções à área de risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional e de cálculo de requisitos de capital. E eu, só a partir de final de 2012, na prática de 2013, é que comecei a acompanhar as áreas de rating, porque não tinha intervenção nessa área. Nós tivemos aqui acesso a alguns relatórios de auditoria, quer do BES, quer do Novo Banco, e tivemos aqui, há umas semanas, o Dr. João Gamalião, que disse que o grosso, o crédito que tinha era crédito à exportação, portanto, não eram coisas que não existiam, eram coisas muito concretas à exportação, portanto, até ficámos com uma imagem que teria sido muito injustiçado pela forma como foi tratado depois pelo Novo Banco. Mais tarde tivemos aqui o diretor da recuperação de crédito, em que nos explicou que as contas do grupo pré-build estavam empoladas. E se fizermos uma análise a esses relatórios de auditoria, percebemos que esse tipo de comportamentos era do conhecimento da hierarquia do banco, que atuou muitíssimo tarde. Nós conseguimos perceber que entre janeiro de 2013 e julho de 2014, portanto já muito próximo do final da vida do Banco Espírito Santo,
o banco emprestou 192 milhões de euros ao grupo Prebuild, nomeadamente em operações da Expressville, que tinha associados, de facto, a exportações, mas percebemos que destes 192 milhões de euros só se concretizaram 37 milhões de euros de exportações. Em julho de 2014, portanto, já no final da vida do Banco do Espírito Santo, há um despacho a pedir um ponto de situação sobre estas operações, quando já um ano antes, em julho de 2013, portanto, meio ano depois de começar este crescimento exponencial da exposição, já existiam fortes indícios de que algo não estava bem. Portanto, não há nenhuma evidência de nenhum contrato de encomenda ou de adjudicação. Portanto, aquilo muito rápido se percebeu que aquilo não estava a ser bem feito. Eu gostava que nos explicasse como é que foi possível isto ter acontecido. Sr. Deputado, começando, eu não fiz parte do processo de decisão e, portanto, só conheço o dossiê depois de ele acontecer. Deputado, posso lhe dizer que isso não era um processo normal. O processo de desconto discreto da exportação no banco tem um processo razoavelmente robusto em que é confirmado pela área internacional a questão das exportações e, portanto, inclusive isso foi alvo de um relatório de auditoria interna de um processo que correu francamente mal. Posso lhe dizer que na área do Departamento de Risco, eu, entretanto, já revi esse dossiê, o cliente pré-build tem identificados vários sinais de alerta, tem um rating B, penso, relacionado com a estrutura de Angola, que lhe daria um rating mau. Eu diria que as orientações genéricas de crédito é que o banco concede crédito a clientes com rating superior a B+, B+, ou superior, e, portanto, B fica fora do apetite normal de risco. A informação que existia, e sem entrar em detalhe, que na altura não tinha, sobre o grupo pré-build, da forma como ele era apresentado, é que era um grupo em Angola com um volume de obras significativo, ou seja, que ele tinha conseguido construir um conjunto significativo de obras em Angola, e penso que isso, entretanto, foi confirmado, e que haveria, por parte do BES Angola, a abertura de cartas de crédito que justificaria as encomendas que eles estavam a fazer a Portugal. E este era o racional da ótica de concessão de crédito. A falta de controle foi uma falta de controle da área de gestão do cliente, que efetivamente é identificada no relatório da auditoria. A questão das imparidades também é uma matéria no âmbito das funções do Departamento de Risco Global. Sim, confirmo. Este relatório também nos indica que as imparidades para este grupo foram sempre determinadas de forma automática, nunca houve um tratamento manual, o que é difícil de compreender para um cliente desta dimensão. Estamos a falar de centenas de milhões de euros da exposição. Quer dizer, se num cliente destes não há um tratamento manual das imparidades, eu não sei em que cliente é que haverá. Como é que isto foi possível ter acontecido? Sr. Deputado, o que existe, ou seja, ela nunca foi determinada uma imparidade específica, mas foi revista manualmente. Há dois processos diferentes, se me permite. Como é que funciona? Se me permite só explicar como é que funciona o processo de imparidade, há um conjunto de critérios que elegem os clientes para ser alvo de análise de imparidade individual. E, grosso modo, sem entrar em grandes detalhes, mas tem a ver com o montante ou com sinais de risco. E um cliente com o grupo pré-build entra no processo de avaliação individual de imparidade. Quando se faz a avaliação das duas, ou se entende que é necessária imparidade, e ele entra aí sim, como diz o relatório de auditoria, numa análise, numa imparidade específica que lhe é atribuída, ou se entende na avaliação que se faz na altura que não é necessária imparidade específica, ele volta ao modelo coletivo. Qualquer grande exposição, independentemente da qualidade, tem que passar num processo de revisão automático. Manual, peço desculpa, porque não se pode confiar a modelos ou processos automáticos coisas de elevada dimensão. O grupo pré-build, quando foi avaliado no início de 2014 no Banco do Espírito Santo, era posicionado como um grupo que estava a exportar para Angola, tinha um estudo de uma das Big Four que calculava um valor significativo de capitais para o grupo e explicava o funcionamento do grupo em Angola, e havia créditos documentários do BES Angola. Na altura, nós não tínhamos conhecimento na área de risco do problema que se veio a demonstrar nas faturas. Não era essa a informação que existia e não foi essa a informação que nos foi passada pela área comercial. E, portanto, na prática, não detectamos esse evento e, portanto, não foi constituída imparidade específica. Agora, o racional de funcionamento económico do grupo pré-build estava, inclusive, sustentado com o estudo de uma das Big Four, que explicava como o grupo funcionava. E que, na altura, apresentava um equity value positivo. Situações pouco... Agora, quando detectamos, peço desculpa ter interrompido, mas quando detectamos que havia esse problema com o pagamento de faturas, a imparidade se constituía. Situações que eu classifico como também pouco normais aconteceram igualmente no grupo de Luís Filipe Vieira. Vou já avançar todas as partes até 2012, a altura em que não era o responsável pelo departamento. Entre 2012 e 2014, a exposição a este grupo aumentou em 167 milhões de euros, sem que fosse concedida qualquer tipo de garantia real. Portanto, o rácio de cobertura das garantias reais ao crédito passou de 67% para 33% ou 34% neste período.
Nós sabemos o desfecho que está a ter este grupo. Na altura, o Sr. Doutor já estava neste departamento. Como é que acompanhou esta evolução? Eu não fazia parte do processo de decisão de crédito do BES. Mas estava no Departamento de Risco e acompanhava estas... Sim, mas o Departamento de Risco não tinha poder de decisões de crédito. Eu penso que o Departamento de Risco atribuiu um rating ao grupo Promovalor. O rating, na altura, já era um rating relativamente fraco e, pelo que me recordo, as recomendações do Departamento de Risco sobre o grupo Promovalor resumiam-se a manter a exposição e acompanhar os projetos que estavam a desenvolver no sentido de obter garantias reais. Essa era a estratégia que o Departamento de Risco tinha recomendado para o grupo. Eu não fazia parte da cadeia de decisão, conforme lhe disse, nunca estive no Conselho de Crédito do Banco Espírito Santo, onde essas decisões eram tomadas, só a partir de dezembro de 2014 é que comecei a fazer parte do Conselho de Crédito do novo banco e, portanto, essa é a informação que tenho. Na altura, pelo que acompanhava, havia um conjunto de projetos que estava a ser desenvolvido no Brasil e que tinham essa orientação. A expectativa que nós tínhamos é que fossem obtidas as garantias reais que nós tínhamos recomendado. Eu tenho que avançar rapidamente porque o meu tempo está a terminar. Eu gostava de lhe fazer aqui algumas questões de resposta rápida. Qual era a sua expectativa de utilização do mecanismo de capital contingente, à altura em que ele foi definido? Sr. Deputado, confesso-lhe que não tinha, ou seja, tinha a expectativa que ele devesse ser utilizado, claramente. Eu tomei conhecimento do acordo de capital contingente em, penso que março, abril de 2017, ou seja, ele de repente refere-se a 2016, e confesso que fiquei surpreendido porque ele envolvia cerca de 40 mil créditos. E quando começamos a ler o documento, que é um documento relativamente complexo, entendemos também que houve uma alteração significativa entre o acordo que nós vimos em março de 2017 e depois a consequência de todos os compromissos que foram assinados com a DG Jacob no final, no grosso modo, 6 meses depois. Não é? Portanto, nós nunca fizemos uma estimativa de qual era o montante a ser utilizado. Li o relatório da Direção-Geral da Concorrência, dos 3 mil milhões de euros que na altura estavam previstos. Tinha a esperança que ficasse abaixo, mas nunca fizemos um estudo sério sobre esse tema. Mas corria no banco de que esse cenário era um cenário razoável. Sim, mas não era um cenário estratosférico. A nossa expectativa era que conseguíssemos fazer melhor. Com certeza, e trabalharíamos para isso. Exatamente. Mas não era um cenário de todo descabido. Era um cenário possível. Aliás, esse era um cenário possível que se baseou, penso eu, pelo que li, que não participei, no cenário inicial do comprador, portanto, da Lone Star, e juntamente com a Direção-Geral da Concorrência. Portanto, era um cenário possível, não mais que isto. O Sr. confirma que o rácio de capital exigido para o ano de 2020, de 12%, decorre exclusivamente do contrato de venda. Isto é, não fosse no contrato de venda estar definido que eram 12%, pelas regras do Banco Central Europeu, este valor seria inferior, nomeadamente 9,75%. Sr. Deputado, confirmo que o rácio que nós neste momento temos de cumprir é o rácio que está no contrato de venda, que são os 12%. O Banco Central Europeu tem vários rácios, não só o rácio de corte urbano, inclusive tem o rácio de total capital, que são 13,5, estou a citar de memória, e portanto o banco tem que cumprir todos os rácios, não apenas o rácio de corte urbano ou urbano. Está a falar do que está definido no contrato ou das regras do Banco Central Europeu? Das regras do Banco Central Europeu. Mas relativamente ao rácio para o qual concorre o mecanismo de capital contingente, ele apenas é de 12%, porque assim está definido no contrato. Sim, isso foi o rácio com que foi decidido capitalizar o banco. E permita-me também, quer as exigências do Banco Central Europeu subam, quer deixam. Por exemplo, se, entretanto, o Banco Central Europeu, na avaliação SREP do banco, entender que não são 12%, são 13%, não está previsto nada do contrato CCA que implicasse uma capitalização adicional por parte do Fundo de Resolução. Confirma também que qualquer perda que decorra dos atos de gestão do novo banco concorrem para as chamadas de capital. Portanto, eu penso que não é esse o racional com o que foi feito o contrato, ou seja... Mas é a consequência prática da forma como ele foi celebrado. A partir do momento em que o montante total de perdas ultrapassou o montante máximo previsto no acordo de capital de contingência, o que já é verdade, digamos que a quantidade de capital que seria possível reduzir às perdas derivadas da gestão normal do banco será maior ou menor, dependente das várias decisões de gestão do banco. Isso com certeza que lhe confirmo. Muito bem. Só para terminar, Sr. Presidente, se me permite só mais uma última questão. Qual é a sua expectativa, o desfecho? Portanto, existem aqui alguns diferentes com o Fundo de Resolução, nomeadamente a questão da IFRS 9 e da venda da sucursal de Espanha.
Qual é a expectativa que tem para o desfecho? Naturalmente que acreditam que será positivo, mas qual é a expectativa realista? Se estão plenamente convencidos que têm razão ou se entendem que de facto é um tema em que a probabilidade de terem sucesso não é assim tão elevada? É uma questão jurídica, permite-me, eu penso que já tivemos várias pessoas com formação jurídica a pronunciar sobre o tema. A minha leitura do contrato não jurídica, não especialista, é que a expectativa de nós ganharmos, a minha opinião, é elevada, na medida em que o banco cumpriu o que estava previsto no contrato. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Rui Fontes. O senhor esteve no Departamento de Risco do BES num período antes de 2012, mas desde 2012 a 2014 como diretor de risco do BES. Este é um período em que, por exemplo, a auditoria da Deloitte é bastante crítica face às opções e às decisões que foram tomadas em termos de risco. Por exemplo, quando se diz que o modelo implementado no BES durante o período aplicável da nossa análise, da análise do relatório da Deloitte, evidenciava fragilidades ao nível do processo de concessão e acompanhamento de operações de crédito, resultavam, entre outras, de insuficiências na documentação acerca dos devedores, risco das operações, respectivas garantias, também identificação de situações de concessão de crédito sem análise de risco no momento da concessão de crédito ou com limitações relevantes ao nível da informação financeira, orgânica e operacional dos devedores, inexistência da avaliação dos colaterais imobiliários, etc. Portanto, o período em que o senhor está com responsabilidades no Departamento de Risco é o período em que estas falhas, ao nível do risco, são identificadas pela Deloitte. E depois vai para o novo banco e vai para administrador precisamente com o pelouro do risco. A pergunta que lhe queria fazer é se alguma vez alguma autoridade levantou alguma questão sobre a sua idoneidade para ter essa função na administração do novo banco. Sr. Deputado, não. Eu fiz o processo normal de idoneidade dentro com o Banco Central Europeu. Repare, são as pessoas do Banco Central Europeu que acompanham o novo banco e acompanharam o novo banco durante vários anos e acompanharam o meu trabalho na área da direção de risco que façam essa avaliação e nunca tive nenhum tipo de problemas. Permita-me também, só uma explicação adicional, que é o Departamento de Risco não decidia operações de crédito, porque isto é um aspecto importante em termos do modelo organizativo do Governo do Banco Espírito Santo. Portanto, quem decidia operações de crédito no Banco Espírito Santo era as áreas comerciais e depois o Conselho de Crédito, onde estava a Comissão Executiva do Banco Espírito Santo. O que o Departamento de Risco fazia análise de risco e atribuía ratings. Isso me permite. O que diz o relatório da Deloitte não é que o Departamento de Risco, em momento algum no relatório da Deloitte, que o Departamento de Risco não foi independente nas suas análises. Aliás, identifica que o Departamento de Risco identificou e levantou várias falhas pelo Departamento de Risco e penso que é isso que justifica a idoneidade e a independência de todas as pessoas que trabalharam no Departamento de Risco até hoje. Portanto, eu posso responder pelos pareceres que foram dados pelo Departamento de Risco, é uma equipa grande, mas obviamente enquanto responsável respondo por eles, não posso responder pelas decisões de crédito porque essas não eram da minha responsabilidade. E permita-me também clarificar este processo todo. Eu sou convidado para fazer parte do Conselho de Administração do novo banco, peço desculpa, em 2017, já depois de terem terminado todos os processos de auditoria forense e investigações que houve ao caso do Banco Espírito Santo, pelo Fundo de Resolução já nessa altura. É claro que quem decide não é o Departamento de Risco. Agora, quem decide também decide com base na informação que vem do Departamento de Risco. E aquilo que é criticado por parte da Deloitte, e que está à vista de todos, nós todos percebemos isso quando olhamos para os vários devedores que por aqui passaram, é que havia falhas, enfim, não no Departamento de Risco, se quiser, mas no modelo de avaliação de risco, porque havia créditos que eram concedidos sem qualquer tipo de avaliação. O senhor, enquanto esteve como diretor do Departamento de Risco, nunca levantou esta questão, nunca lhe suscitou que o facto de estarem a ser atribuídos estes créditos sem qualquer tipo de análise de risco ou sem análise dos colaterais, isto nunca o fez chegar junto à administração e dizer temos que mudar aqui a política de risco do banco? Porque, como diretor de risco, poderia ter tido essa iniciativa. Claro, não, Sr. Deputado, com certeza isso aconteceu. Aliás, se me permite, a grande maioria dos créditos que levantaram estes problemas, e estão identificados no relatório da Deloitte, são muito anteriores a 2013, na altura em que eu acompanhava o banco. Quer dizer, haverá com certeza decisões nessa altura, mas a maior parte, exceto até penso que o caso da pré-build, que é mais focado nessa área, estes casos são todos muito anteriores e a pré-build tinha uma avaliação de risco negativa, mas tinha.
Se verificar, também vem no relatório da Deloitte que, ao nível do Banco Espírito Santo, houve alterações em 2013 ao nível de funcionamento do Conselho Financeiro de Crédito, nomeadamente através da obrigação da participação do administrador com o pelouro de risco. Isso era a conversa que tínhamos na altura, nas decisões de maior montante. E isso era a forma que nós entendíamos que era necessário para que os pareceres e opiniões do Departamento de Risco tivessem verdadeiramente impacto em Conselho. Caso contrário, elas tinham o problema de às vezes não serem ouvidas. Também é pedido, e neste caso é um pedido que vem da administração do BES, no sentido de que as operações, a partir de uma certa altura, as operações de materiais começassem a ter um parecer formal do Departamento de Risco. Isso foi pedido e estava a ser montado no Banco Espírito Santo. O Banco Espírito Santo notou também um processo de revisão de seguimento de crédito, liderado na altura pelo administrador com o pelouro de risco, não era eu, era o administrador do pelouro que estava a liderar essa área, no sentido de se começar a fazer uma revisão mais musculada ou mais efetiva da carteira de crédito, no sentido de melhorar o risco. Eu posso lhe dizer, o doutor, todo isso está de memória, mas o Banco Espírito Santo, nos últimos 2 anos, em 2012 e 2013, faz mais de 1 bilhão de euros de provisões para crédito, portanto, tinha consciência que tinha um problema com a carteira de crédito. E, portanto, sintetizando, peço desculpa, houve propostas de alteração e algumas alterações que estão refletidas no relatório da Deloitte no sentido de tornar mais robusto o modelo de decisão. Efetivamente, quando elas acontecem em 2013, depois não tem impacto, os impactos seriam verificados muito depois. Bom, também é seu período em que continua a haver uma imensa exposição do banco ao grupo, mas também não estamos aqui para discutir a altura do BES, mas que também me parece que a ideia de que no BES, até ao final do colapso do banco, se resolveram todos os problemas no modelo de risco, penso que também não é isso que querá aqui dizer. Se me permite, até gostava mesmo de fazer esta correção, ou seja, há uma pequena alteração, é uma pequena percentagem quanto às alterações que foram feitas no novo banco. Pois, porque os problemas continuaram a avolumar-se, claro, e por isso é que o banco também deu no que deu e continuamos hoje a suportar essas falhas, enfim, de toda a estrutura do Banco Espírito Santo. Mas, portanto, não foi levantado por nenhuma autoridade, nem pelo Banco de Portugal, a questão da sua idoneidade e, portanto, foi para o novo banco sem qualquer tipo de, enfim, de levantamento dessa questão. Já respondeu e, portanto, sim, já ficou claro. Se me permite, só um comentário adicional, eu fui convidado para a administração do novo banco pelo Fundo de Resolução indicado pelo Banco de Portugal. Peço desculpa. Eu fui convidado para administrador do novo banco pelo Fundo de Resolução e pelo Banco de Portugal, portanto. Então, falando já do período do novo banco, queria apenas aqui falar de um caso em concreto, da reestruturação de 2018 do Grupo Muniz da Maia, em que há um parecer do risco do novo banco que diz que não foram disponibilizadas contas consolidadas nem individuais da SOGEMA para nenhum dos exercícios analisados. E diz também que há uma má qualidade da informação prestada. Mesmo assim, o parecer e a decisão acaba por ser positiva face a esta reestruturação, apesar de haver estas falhas de informação. Como é que explica que, mesmo sem esta informação financeira deste grupo, se tenha avançado com esta reestruturação? Sr. Deputado, a reestruturação do Grupo Muniz da Maia era uma operação de recuperação. Nós vimos isso como uma operação de recuperação, não como uma operação de concessão de crédito. Ou seja... Aumentou a exposição, não é? Ela não aumenta, peço desculpa, eu penso que ela não aumenta a exposição, na medida em que iria ser uma manutenção da exposição global do Grupo Muniz da Maia. Nós não tínhamos, a única operação que pretendíamos ainda levar até ao fim era do projeto base no Brasil. De resto, a reestruturação que penso que está a referir, global da SOGEMA, do Grupo Muniz da Maia, não teria aumento de exposição. Não teria aumento de exposição. E o que nós íamos verificar, e não estava a ser pedido pelo devedor, era mais tempo e nós queríamos mais garantias, nomeadamente os ativos imobiliários que existiam da Mata do Duque. Esse era o racional por trás dessa reestruturação e potencialmente chegar aos ativos do Brasil. O que o Departamento de Risco não conseguia fazer, e na altura era impossível fazer, era uma análise total do grupo, porque efetivamente não havia demonstrações financeiras, aliás, dos vários problemas que existiam no Grupo Muniz da Maia, não haver informação financeira atualizada e credível era apenas um deles. Quando temos operações de recuperação, muitas vezes não podemos decidir com base na informação ideal, decidimos com base na informação possível. E mesmo que não tenhamos demonstrações financeiras atualizadas, entendemos que era favorável, na altura, o Departamento de Rating, que também deu um parecer nesse sentido, que o banco fizesse uma reestruturação em que, dentro do Grupo SOGEMA, não sairia mais dinheiro. Iria conseguir concretizar o penhor das ações das empresas no Brasil, mas principalmente chegar às garantias imobiliárias em Portugal, que mesmo sem informação, o banco ficaria numa situação mais favorável do que da situação que estava na altura,
que não tinha garantia nenhuma com a consistência que vimos. Infelizmente, mesmo essa reestruturação que na altura foi aprovada, acabou por não se concretizar, porque não foi possível chegar a acordo com o devedor. Portanto, Sr. Deputado, em algumas situações, dentro de operações de recuperação, em que o objetivo é perder o menos possível, o Departamento de Risco, o Departamento de Rating faz uma análise com base na informação disponível, mas não sendo ótima, mais vale rapidamente ir buscar as garantias reais antes que elas desapareçam, do que continuar a pedir informação financeira que depois não vai acrescentar, não acrescenta valor adicional à decisão. Quando existe um aumento da exposição, aí sim somos bastante mais, ou um aumento da exposição superior ao montante das garantias, aí sim somos bastante mais exigentes no nível de informação que é necessária para dar um parecer. Então, apesar dessa falha de informação, decidiram aprovar esta reestruturação, que depois, enfim, não teve sucesso. A minha pergunta é se este parecer de risco, que tinha esta nota sobre a falha de informação sistemática, foi enviada para a Comissão de Acompanhamento. Sr. Deputado, 99,9% sim. Ou seja, como é que funciona o processo? Me permite só para explicar a informação que nós trocamos com a Comissão de Acompanhamento. Todos os dossiês de crédito são decididos no novo banco, no Conselho Financeiro de Crédito, que ocorre 2 vezes por semana. A Comissão de Acompanhamento assiste a todas as reuniões que envolvem ativos CCA. Ela está connosco diariamente, isto são reuniões de 3 horas, geralmente da parte da manhã, e eles assistem à totalidade da reunião e têm acesso à informação, que o Conselho de Administração também tem, onde existem toda esta informação disponível. A seguir é preparado um dossiê, porque acredito que não tenho certeza absoluta, mas quase que aposto que esta reestruturação tenha sido necessário o parecer do Fundo de Resolução, e, portanto, é enviado todo o dossiê de crédito para outra estrutura, que é a unidade CCA, que fornece toda esta informação também à Comissão de Acompanhamento. E, independentemente do processo em si, posso lhe dizer que nós temos contactos regulares com a Comissão de Acompanhamento, sempre que tem algum conjunto de dúvidas no sentido de esclarecer. Inclusive, os nossos números de telemóveis, sempre que é necessário alguma coisa, nós fornecemos. Não só da administração, que isso seria normal, mas também dos diretores do Departamento de Rating. Pode-nos garantir que todos os pareceres de risco, mesmo os favoráveis, foram enviados para a Comissão de Acompanhamento? Então, eles tinham todas as condições para conhecer os processos? Não lhe posso garantir todos, posso-lhe garantir que em operações como este, que merecem parecer da Comissão de Acompanhamento, eles são enviados. Posso-lhe garantir também que a Comissão de Acompanhamento assiste às nossas reuniões, assiste à discussão em Conselho de Crédito, e por discussão, nem sempre no Conselho de Crédito todas as áreas estão de acordo. O objetivo ali é ver uma troca de opiniões no sentido de se obter a melhor solução para o banco. E a Comissão de Acompanhamento assiste a estas reuniões onde a área de risco, não sou eu que faço parte do Conselho de Administração, mas os diretores de risco, de viva voz, explicam a sua posição, porque eles falam em todas as reuniões do Conselho de Crédito e a Comissão de Acompanhamento está presente e ouve. Há uma questão que nós temos vindo a falar nesta Comissão de Inquérito que tem a ver com tudo o que são ativos e operações fora do âmbito do CCA e que acabam por ter um impacto nas chamadas de capital e nas injeções públicas, um impacto que não é pequeno. E, portanto, nós gostaríamos também de perceber, e queríamos lhe fazer também esta pergunta, se havia algum mecanismo sistemático de envio de informação interna do novo banco, parceiros de risco, parceiros de compliance, por aí fora, relativamente a operações fora do CCA? Não, Sr. Deputado, que eu tenho conhecimento não. Como a Comissão de Acompanhamento assiste às reuniões do Conselho de Crédito, onde nós tanto decidimos sobre operações abrangidas pelo CCA como outras operações normais do banco, portanto assiste a todas quando está presente, e nos comitês de imparidade que assiste também se discutem todos os clientes, independentemente de fazerem ou não parte do CCA. Ela pode, dessa forma, pelo menos ouvir e acompanhar o que se passa no resto da atividade do banco, bem como através da sua participação nas reuniões do General Supervisory Board. Que eu tenho conhecimento, não existe nenhum processo sistemático de envio de todas as análises de risco para a Comissão de Acompanhamento. Portanto, nós produzimos cerca de 6.000 análises de risco por ano. Eu acho que se calhar seria só algumas delas poderão ter interesse. Agora, posso-lhe garantir que se a Comissão de Acompanhamento nos pedir qualquer informação sobre um cliente de CCA ou não CCA, ela é imediatamente fornecida. Nem para a Comissão de Acompanhamento, nem para o Fundo de Resolução. Um mecanismo sistemático de informação sobre ativos do CCA? Só sobre os ativos do CCA. Mas fora do CCA, essas operações acabam por ficar completamente nas mãos da administração, sem qualquer controlo por parte do Fundo de Resolução. É o que está previsto no contrato e a forma como o banco é gerido. Ou seja, muito obrigado. Em última análise... Muito obrigado, Sr. Deputado. Será agora a vez da Sra. Deputada Isabel Neto, por videoconferência, uma vez que razões de natureza pessoal a impediram de estar presente. Sra. Deputada Isabel Neto, está a ouvir-me? Sim, Sr. Presidente, bom dia. Está a ouvir também?
Estamos a ouvi-la muito bem. Portanto, tem a palavra para formular as suas perguntas. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes, em particular o Dr. Rui Fontes, e agradecer a sua disponibilidade para aqui estar presente. Eu começaria por perguntar ao Dr. Rui Fontes exatamente em que ano é que o Dr. Rui Fontes entrou para o Banco Espírito Santo. De acordo com o currículo que está no site do novo banco, iniciou funções, não está referida à data, na área comercial e na área de risco de crédito. Em 2000 assumiu as funções de chefe de departamento do risco global e em 2012 assumiu a coordenação do departamento de risco global, que manteve durante a transição para o novo banco até à sua nomeação de vogal. Portanto, a primeira questão que eu colocava ao Dr. Rui Fontes era saber exatamente em que, desde quando é que entrou para o Banco Espírito Santo. Obrigado, Sr. Deputado. Aproveito também para cumprimentar e desejar um bom dia. Eu entrei para o Banco Espírito Santo em 1994 e desempenhei toda a minha carreira profissional no Banco Espírito Santo e depois no Novo Banco, apenas com uma pequena interrupção no cumprimento do serviço militar obrigatório, na altura isso. Eu vim para e na altura desempenhei funções no Departamento de Grandes Empresas Norte, onde era gestor de clientes e acompanhava uma carteira de clientes, e mais tarde fui diretor responsável pelo núcleo de grandes empresas no Porto. Eu vim para um projeto que depois deu origem ao Departamento de Risco em 2000, no início do ano 2000. Na altura era um projeto de desenvolvimento de modelos de rating e desempenhei a partir daí toda a minha carreira dentro do Departamento de Risco do Banco Espírito Santo e depois mais tarde no Novo Banco. Só por uma pequena correção, eu não era responsável pela área de risco de crédito. Aliás, só comecei a acompanhar a área de risco de crédito de ratings a partir de final de 2012, quando fiquei diretor com o novo departamento. Nem era o diretor responsável do departamento de risco. Na altura era responsável por uma área chamada desenvolvimento de modelos. Quando comecei, depois mais tarde, por uma área chamada direção de gestão estratégica de risco. Muito obrigada. Eu estava a ler aquilo que está no seu currículo, no site do novo banco, por isso é que eu estava a estranhar, porque diz que desde 2000 assumiu as funções de chefe de departamento de risco global e que em 2012 assumiu a coordenação do departamento de risco global. Doutor, já percebemos que não assumia, que não tinha participação nas decisões, fazia as análises, e eu pergunto, anualmente não fazia um relatório relativamente à questão do risco associado ao crédito concedido? Sr. Deputado, o risco e os níveis de risco eram reportados mensalmente no Comitê de Risco do Banco Espírito Santo, em que para os vários casos eram elencadas as exposições e os ratings. Portanto, isso era um processo mensal de reporte de informação ao Comitê de Risco do Banco Espírito Santo. E o que é que diziam? E nesses relatórios, o que é que nos pode dizer que indicavam ao Comitê de Risco? Doutor, indicavam as exposições, as distribuições por rating, os rácios de default, os rácios de crédito vencido, portanto, a informação normal de risco de crédito. E vinham também, obviamente, os mapas das maiores exposições. Portanto, já havia consciência nessa data da situação em que o BES estava, relativamente, precisamente, à utilização do capital, à forma como a utilização do capital estava a ser efetuada. Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, mas eu não consegui entender a pergunta. A questão é se há relatórios a referir exatamente qual era a exposição do banco e qual era a situação relativamente à concessão, ao risco que estava associado ao crédito que era concedido. Eu pergunto se, através desses relatórios, havia a consciência de que estavam a ser feitos créditos sem que exigissem as contrapartidas devidas ou as garantias devidas para assegurar o crédito. Sr. Deputada, o que os relatórios faziam era uma análise descritiva da carteira de crédito. Permita-me só que também informe. Desde 2011, em Portugal, através dos vários programas de inspeção organizados na altura pela Troika, que houve um conjunto de inspeções significativas aos bancos portugueses,
As grandes exposições, que até algumas delas estão neste momento sob alvo da Comissão, foram revistas por várias empresas de auditoria que descreveram detalhadamente o ponto de situação dos créditos e a situação que os créditos se encontravam. Portanto, e não era só, penso na altura do Banco Espírito Santo, estamos a falar também de outros bancos do sistema financeiro português. Portanto, eu acho que era de conhecimento generalizado a existência destes créditos. Muito bem. Doutor, diga uma coisa. O presidente da Comissão de Acompanhamento, o doutor Bracinha Vieira, disse recentemente na Comissão que se verificou que havia entidades que estavam na órbita do doutor Ricardo Salgado e que tinham investido valores substanciais em títulos da dívida do grupo não financeiro. Essas pessoas perderam muito dinheiro em papel comercial da ESI, Rio Forte e de empresas do grupo. Muitas vezes tinham recebido financiamento para comprar esse papel. Era um círculo vicioso. E tinham dado como penhor esse papel comercial, essas obrigações das empresas. Perderam tudo, o penhor esvaiu-se. Era normal este tipo de concessão de crédito no banco? Este tipo de operações? Sr. Deputado, não. Ou seja, eu penso que o que eu tenho conhecimento, existia um conjunto de clientes particulares que tinham até como colateral algumas operações do Grupo Espírito Santo, mas eram muitos clientes, o montante total somado era um montante significativo, mas inferior a 100 milhões de euros, foi algo que nós analisamos imediatamente após a resolução, mas que viam isso como título de poupança, e aí tivemos um problema. Portanto, aconteceu, e para nós foi uma surpresa porque desconhecíamos, que vários clientes da empresa tinham também feito investimentos em títulos do Grupo Espírito Santo, e isso era de desconhecimento do banco, e eles não estavam dados em penhor, porque se estivessem dados em penhor, o banco teria tido conhecimento desse. Mas que tinham feito investimentos também no Grupo Espírito Santo, e na altura isso não era conhecimento, pelo menos meu não era, e acredito que não fosse de quase totalidade dos colaboradores do Banco Espírito Santo, e que depois disseram que perderam dinheiro nos títulos de dívida do Grupo Espírito Santo e, portanto, levantaram problemas com o pagamento da dívida. Mas, na altura, isso não era do nosso conhecimento. Houve doutor, também, soltado isso, era de conhecimento que alguns clientes tinham ações do Banco Espírito Santo e da Experience National Group, que eram empresas cotadas, isso era conhecido, e que também tiveram perdas nessas ações, que depois potenciaram perdas adicionais de crédito. O doutor Bracinha Vieira referiu também aqui que verifica-se, há um denominador comum relativamente a determinados diretores do banco, e em que referiu existir ali um default estratégico por parte de algumas entidades em que o default lhe pode ser favorável. Não têm bens à vista, não têm património facilmente penhorável. Há, de facto, muita gente que não paga porque tinha investido em títulos do grupo não financeiro e que hoje acham que não tenham nada a pagar. É isto que, no fundo, vai ao encontro daquilo que o doutor acabou de referir. A questão é que tipo de medidas foram tomadas a partir do momento em que há a percepção de que algumas entidades executam o default ou estão orientadas pelo default estratégico. Sra. Deputada, quando existem entidades que na prática, se de uma forma mais simples, não paguem, nós acreditamos que têm capacidade de pagar, mas entendem que não devem, porque não querem, o que aconteceu na quase totalidade dos casos foi que encetamos ações judiciais contra essas entidades no sentido de fazer valer os direitos do novo banco, no sentido de receber esse crédito. Sra. Deputada, já tivemos decisões favoráveis em tribunal e também já tivemos decisões desfavoráveis em tribunal ao novo banco, porque entendeu que, efetivamente, perante aquele caso em concreto, o devedor não seria obrigado a liquidar o crédito. Agora, o que o novo banco pode fazer nesses casos é agir judicialmente contra esses 12, que é o que está a fazer na quase totalidade dos casos. E consegue identificar quem são esses devedores? Sr. Deputado, consigo... É difícil para mim identificar quais são os defaults estratégicos identificados pela Comissão de Acompanhamento e pelo professor Bracinha Vieira. Posso-lhe dar alguns casos que eu conheço, não sei se serão esses que ele mencionou, mas serão casos desses. Por exemplo, um dos casos grandes que temos, que para nós foi surpreendente, é de um grupo português, o Grupo Alves Ribeiro,
que tinha uma operação cruzada com o Grupo Banco Espírito Santo e não liquidou. Neste momento está no Tribunal da Segunda Instância e estamos à espera de uma decisão judicial. Eu não lhe sabia um default estratégico, acredito que é um cliente que está a fazer valer os seus direitos, nós também, obviamente, teremos de fazer valer os nossos. Deputado, existe também uma empresa de construção civil brasileira, do Grupo Asper-Brás, que tinha uma relação que aqui alegou que tinha investimento no Banco Espírito Santo e, portanto, no papel comercial do Grupo Espírito Santo e, portanto, não liquidou, e foi motivo apresentado para não liquidar a dívida ao novo banco, que neste momento está no Tribunal Arbitral de Paris, penso eu, a ser decidida. Existirão outros casos mais pequenos, poderia elencar mais, mas já serão coisas mais pequenas, que eu neste momento não tenho mas que são grosso modo. Penso que os 2 maiores casos são esses. O relatório da Deloitte, aliás, menciona esse tema numa das suas componentes. Eu penso que o outro tema que está exemplificado é o Grupo Tricos. Eu peço desculpa não ter todos os presentes de memória, mas penso que é o Grupo Tricos que também alegou as perdas que teve no Banco Espírito Santo para não liquidar parte da dívida ao novo banco. Agora, independentemente do que os devedores alegam, porque eu acho que as pessoas podem entender que querem fazer valer os seus direitos e, portanto, não querer pagar, o banco iniciou as ações judiciais com base nos contratos de mútuo que tinham sido assinados no sentido de tentar fazer valer os seus direitos. Mas, por exemplo, no caso, vamos lá, no caso do Luís Filipe Vieira, os senhores podiam ter acionado os bens. Sr. Deputado, podíamos, mas entendemos que essa não era a melhor estratégia de recuperação para defender os interesses do novo banco. Ou seja, as decisões de recuperação são decisões difíceis, em que geralmente não é uma decisão que nós estamos a tomar porque queremos ou não queremos conceder um crédito. A partir do momento em que o crédito está concedido, existe um conjunto significativo de poder negocial que fica do lado do devedor. O nosso julgamento com o caso do Sr. Luís Filipe Vieira, e que não é um caso de um default estratégico, portanto eu queria separá-lo claramente dos outros casos, porque é uma decisão diferente em que existiu cooperação do devedor para liquidar a dívida e, portanto, para chegar a um acordo de reestruturação. O que foi possível negociar com o devedor foi uma solução através de um fundo, que penso já foi também abordado nesta comissão, em que, na ótica de risco, trouxe mais colaterais ao novo banco, porque permitiu, ao longo da negociação, ir buscar um conjunto de ativos que estavam na órbita do Grupo Promo Valor e que, neste momento, são ativos do fundo e que, portanto, neste momento, o novo banco é o principal beneficiário de qualquer cash flow que derive desse fundo. Existiu também um montante de capital adicional colocado pelo avalista, eu penso que são cerca de 5 milhões de euros, que se calhar seria mais do que uma execução de bens poderia levar imediatamente para o processo e, portanto, em último lugar, mantivemos todas as garantias que existiam e, nomeadamente, a manutenção da garantia pessoal do Sr. Luís Filipe Vieira e da sua esposa, o que nos dá um conforto adicional que ele irá continuar empenhado na solução do problema e na recuperação do máximo possível por parte do novo banco. Penso que a solução criada permitiu também dar um tempo necessário para que os ativos se desenvolvam e consigam maximizar o seu valor através da venda. E, portanto, nós não executamos o aval do Sr. Filipe Vieira porque entendemos que a solução alternativa encontrada defende melhor o novo banco e permite uma maximização do valor de recuperação que uma situação judicial. E há mais casos que considero que estão nessa situação? A grande maioria dos devedores houve possibilidade de chegar a acordos de reestruturação. Existem muitos casos, alguns podem não ter corrido bem, mas na grande maioria dos casos, os devedores procuram, em conjunto com o banco, encontrar uma solução em que cada uma das partes defende os seus interesses, mas obviamente nós tentamos recuperar o máximo de valor possível para o banco. Eu gostava de reforçar que o que tem sido visto, os piores, o que estão do alvo no relatório da Deloitte, foram os casos que levaram a maiores perdas por parte do novo banco. E, portanto, não são uma amostra representativa nem dos clientes do novo banco, nem dos clientes do BES, nem são uma amostra representativa dos esforços de recuperação do novo banco, porque todos os casos em que o novo banco teve sucesso na recuperação acabaram por não ser alvo desta comissão, da medida em que não geraram perdas. Só gostava de dizer que o que se vê aqui não é representativo da realidade global do banco, como é evidente. Não é? Doutor, uma questão que é o seguinte. Quando é que o doutor tomou conhecimento ou tomou consciência de que os colaterais eram manifestamente insuficientes para garantir o crédito?
Se não se importa de repetir em que caso, eu percebi que os colaterais para garantir que crédito, peço desculpa. Nomeadamente, em que cliente? Doutora Isabel Neto, não a estamos a ouvir. Estou a falar em termos globais do banco. Em termos globais, a partir do momento em que o Departamento de Risco dá informação aos órgãos superiores, nomeadamente dá a informação ao Conselho Executivo, à Comissão Executiva, de que devem ser o crédito ou não deve ser concedido ou deve haver reforço de garantias. E em que começam a ver que há um conjunto de concessão de crédito que não cumpre ou não segue a orientação vinda do parecer do Departamento de Risco, creio que a partir de determinada altura começa a ter-se a percepção de que há concessão de crédito a determinadas entidades que não cumprem os pareceres seguidos pelo Departamento de Risco. E eu pergunto, quando é que o doutor tem consciência de que o não cumprimento dos pareceres dados pelo Departamento de Risco podem ou não colocar em risco os rácios do banco? Obrigado, não tinha entendido. Sr. Deputada, a nível do Banco Espírito Santo, ou seja, grande parte das operações que estão aqui a ser discutidas, elas tinham sido concedidas e já eram reestruturações de crédito muito anteriores a 2013, desde que eu comecei a acompanhar a carteira de crédito, nomeadamente no nome a nome. O que aconteceu em 2013, e grande parte das iniciativas tomadas em 2013 já eram direcionadas à montagem de operações de recuperação e não tanto à concessão de novo crédito, ou seja, há poucas operações que são originadas nesse período. O que lhe posso dizer também, e eu penso que é importante, que é que o que o Departamento de Risco fazia era atribuir ratings, e neste caso houve bastantes casos com ratings negativos, ou ratings baixos. Também é verdade, pode ter havido, nunca fizemos essa análise, mas por uma questão de honestidade intelectual, muitos créditos que foram aprovados com ratings baixos que foram totalmente recuperados. Mais uma vez, nós só temos como exemplo dentro desta comissão as coisas que correram francamente mal. Haverá também decisões que foram tomadas pela Comissão Executiva do BES de clientes a quais o Departamento de Risco atribuiu um rating baixo, porque não faziam parte dos critérios que na altura definia como razoáveis dentro da atribuição de rating, que depois correram bem e que foram totalmente liquidados. Certo, doutor, mas por alguma razão houve necessidade de garantir o capital do Estado para garantir os rácios do banco. Não sei se o grupo é pequeno, se é grande, a verdade é que nos encontramos nesta situação porque já estamos a ver agora os efeitos dos colaterais relativamente ao impacto que tem relativamente ao banco. Doutor, uma questão que eu queria colocar-lhe é o seguinte: o doutor tinha conhecimento que em 2015 houve uma proposta para adquirir o novo banco no valor em que custaria ao Estado cerca de 10 mil milhões de euros. Pode-nos falar sobre esta proposta? Deputada, eu lamento, mas eu não acompanhei esse dossiê com o nível de detalhe que tenha tido acesso a essa proposta e, portanto, não consigo esclarecer. Mas houve propostas, mas sabe qual é a razão porque em 2015 foi decidida adiar a venda do novo banco? Não, ou seja, eu sei que em 2015 foi adiada a venda do novo banco, como é evidente, e foi-nos comunicado pelo Banco de Portugal que a venda foi adiada. A única interpretação que ele tem é que as propostas não cumpriram aquilo que o Banco de Portugal tinha definido como o mínimo aceitável para poder vender o banco. Não tenho mais informação, mais conhecimento sobre esse dossiê. Eu, na altura, era diretor do Departamento de Risco Novo Banco e essa informação não tenho nem tinha que ter. Essa informação não seria assunto era uma decisão do acionista. No máximo, poderia ser discutida com o Conselho de Administração do novo banco, não com os departamentos. Portanto, eu peço desculpa, mas não consigo efetivamente colaborar ou esclarecer nada sobre esse tema. Nem mesmo depois de ter assumido a administração, mesmo que tenha só
o pelour do risco. É natural que, já como administrador do banco, tenha tido conhecimento do histórico relativamente ao novo banco. Com esse nível de detalhe, não. Peço desculpa, mas não tenho informação que possa partilhar. Quer dizer, o meu juízo de valor sobre o tema, mas penso que não acrescenta muito, é que não estiveram reunidas as condições que o Banco de Portugal definiu como mínimo para poder alienar o banco nessa altura e entendeu que era mais vantajoso proceder ao adiamento do processo de venda do que vender nas condições que na altura tinha. Independentemente das consequências que isso teve no banco e na gestão do próprio banco. Doutor, uma última questão. Quando foi convidado pelo Fundo de Resolução para a administração do novo banco, teve alguma conversa ou com a Comissão de Acompanhamento ou com os representantes do Fundo de Resolução relativamente à sua percepção da verdadeira situação do banco? Não. Eu falei, na altura fui convidado pelo Dr. António Ramalho, falei com o Banco de Portugal, mas dentro do BCN, dentro do processo normal de fit and proper, não tive reunião com o Fundo de Resolução sobre a situação do novo banco. Mas tinha consciência de que enfim, que todas estas situações que se têm vindo agora a revelar poderiam surgir ou não? Sim, a administração do banco e eu também tínhamos consciência que havia um conjunto de créditos que tinham business plans com elevado risco de execução e que se podiam concretizar em perdas. Eu penso que essa consciência havia dentro do banco. Mas tinha noção da dimensão? Deputada, peço desculpa. Nós tínhamos dimensão, ou seja, o banco em 2015 tinha um rácio de NPL de cerca de 30%, peço desculpa. Portanto, havia consciência da dimensão do problema dos ativos do novo banco nessa altura. Era uma informação conhecida, não é? Era uma informação conhecida. O nível de perdas que mais tarde se verificar, não tínhamos uma consciência ao euro, mas tínhamos consciência que iríamos ter, a partir de expectáveis perdas adicionais. E o doutor, enquanto coordenador do Departamento de Risco, adquiriu essa consciência mais cedo ou só quando entrou para a administração do novo banco? Nós não tínhamos, ou seja, o processo de perdas que se verificar resultam de vários eventos que contribuíram para isso, ou seja, existe na altura um conjunto de créditos e um conjunto de clientes que nós considerávamos de elevado risco, que faziam parte das watchlists do banco e que o banco, inclusive, eu penso que o Dr. Eduardo Estrada da Cunha já teve a oportunidade de explicar, depois na altura do que era considerado um side bank ou out of strategy. Havia consciência que estes clientes podiam levar a perdas significativas no futuro. Posso-lhe dizer que na altura, em 2015, os dois clientes que na altura mais me preocupavam acabaram por regularizar as suas dívidas, ou pelo menos o processo correu de uma forma bem melhor do que o que eu esperava inicialmente e que acabaram por não ser ainda alvo de tema nesta comissão e que estamos a relacionar e que eram de longe os maiores devedores do banco e eram os dois não portugueses, portanto eram dois grupos não portugueses que tinham essas características e que nos preocupavam particularmente. Se me permitir também esclarecer que em 2014, quando o novo banco é resolvido, portanto, quando o BES é resolvido, o preço do petróleo situava-se nos acima dos $100 por barril, estamos a falar de $110 por barril em termos de preço de petróleo, e que no final de 2015 penso que eram cerca de 60. O dólar depreciou cerca de 30% contra o euro. Isto são coisas que afetaram bastante e substancialmente um conjunto de economias aos quais as empresas portuguesas estavam expostas, nomeadamente as empresas que atuavam no mercado brasileiro, no mercado angolano e no mercado venezuelano, e que provocaram aqui um conjunto de perdas que para nós não eram antecipáveis no início de 2015. Em meados de 2015 ainda não havia uma perspectiva muito grande de qual era a evolução do preço do petróleo. As taxas de juros, só para falar de outro tema para além dos clientes, as taxas de juros do mercado, nomeadamente a nível da margem financeira do banco, acabaram por se reduzir significativamente em Portugal. Neste momento as taxas estão negativas no euro e na altura não era claramente essa a nossa expectativa e tudo isto teve impactos na ordem de centenas de milhões de euros nas contas do novo banco.
Posso lhe dizer também que houve um aumento significativo dos requisitos por parte do Banco Central Europeu e das regras contabilísticas a nível do registro de perdas, que levaram também a esta realidade. E, portanto, na altura havia consciência de que havia um conjunto de clientes que podiam ter perdas adicionais, não havia, pelo menos eu não tinha antecipado, que seriam da dimensão que mais tarde se vieram verificar. Doutora, a questão das taxas de juros e do preço do petróleo e da situação, enfim, dos investimentos em função da geografia e em função da economia, afetavam todo o sistema financeiro, não apenas o Banco Espírito Santo. Algo mais terá acontecido para justificar o que aconteceu. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, cumprimento o Dr. Rui Fontes. Eu tenho poucas questões para colocar depois desta audição. Gostava apenas de esclarecer um ou dois pontos. A primeira é se o risco e a exposição do BES ao risco GES alguma vez foi motivo de preocupação ou foi analisada dentro do BES? Sim. Ou seja, a exposição do BES ao risco GES era acompanhada em termos da exposição dentro do mapa dos grandes riscos e havia um objetivo de redução da exposição do BES ao risco GES. Aliás, havia várias comunicações do Banco de Portugal no sentido de pedir ao Grupo Espírito Santo um plano de redução da sua exposição ao Banco Espírito Santo. Portanto, era uma questão que era acompanhada e era discutida. E no âmbito desse acompanhamento tinha noção da dimensão do Grupo BES, ou seja, do Grupo GES, o BES tinha toda a informação sobre o Grupo GES, os seus acionistas, as suas filiais, as suas empresas, os seus veículos, porque o Banco de Portugal não tinha. E, portanto, a pergunta é se o BES tinha informação para fazer essa análise de exposição. Deputada, toda a informação que o BES tinha, no caso do Departamento de Risco, nós fornecemos ao Banco de Portugal, portanto, ela seria a mesma em termos da exposição que tínhamos. Nós, na altura, como é que o processo funcionava, se me permite, nós recebíamos da Espírito Santo Financial Group todas as empresas que faziam parte do Grupo GES e tentávamos identificávamos e reportávamos qual era a exposição do BES a esses clientes. E a questão da exposição do BES a esses clientes focava-se no ramo financeiro, ao Grupo Espírito Santo Financial Group, e alguma também ao Grupo Espírito Santo. Havia um nível de consolidação acima, que era o nível da Espírito Santo Financial Group, que essa sim também tinha exposição adicional ao Grupo GES, mas essa parte a doutora não acompanhava. Mas dentro do Grupo BES nunca identificou falta de informação na análise da exposição ao GES? Nós tínhamos informação, o crédito a clientes do Grupo GES, tínhamos informação sobre o crédito ou as exposições monetário à Espírito Santo Financial Group. Sabíamos que conseguimos apanhar a exposição que fundos detidos pelo BES tinham ao Grupo GES, e essa informação era conhecida pelo Banco de Portugal. Eu não lhe posso garantir que a capturasse toda, face ao que aconteceu, mas a informação que era possível, que estava nos sistemas do Banco Espírito Santo, nós apanhávamos. Portanto, também tinham conhecimento que o BES, como forma de reduzir a sua exposição ao GES, acabou por transferir essa exposição para fundos que eram detidos no balanço do BES. Isso era do conhecimento do Departamento de Risco. O que nós, em 2013, salvo erro, finais de 2013, agora custa-me detectar, fomos ver quais eram os fundos que eram detidos pelo Grupo BES com dívida do GES e começamos a capturar essa informação e reportar ao Banco de Portugal. Mas tinham conhecimento dessa prática, ou seja, tinham conhecimento que essa era uma prática reiterada e utilizada como forma de ultrapassar o problema dos grandes riscos? Não, ou seja, eu constatei mais tarde que essa informação existia nesses fundos, mas penso que a exposição do BES ao Grupo GES estava longe do limite dos grandes riscos. Onde havia um problema significativo ao Grupo GES era na Espírito Santo Financial Group, que era um nível acima, no qual eu não acompanhava. A exposição do BES ao Grupo GES esteve sempre no limite dos grandes riscos, até ultrapassou em 2008 e depois conseguiu ser resolvida precisamente por causa destes fundos que retiraram uma parte da exposição. A minha pergunta é só se essa exposição foi sempre sendo analisada e se o Departamento de Risco tinha noção que houve um conjunto de práticas, enfim, nós temos sempre a dúvida sobre qual é o termo para designar isto, são fraudulentas, são no limite entre o legal e o ilegal. Gostava de saber se tinha consciência que havia esta preocupação
em ultrapassar um problema que eram os grandes riscos e o controle do Banco de Portugal. Eu acompanhei a partir de 2013 e, portanto, eu não tenho dificuldade de falar sobre 2008. Agora, em 2013 o que lhe posso dizer é que o que nós tentamos fazer foi identificar toda a exposição que existia. E era um trabalho duro, porque a exposição transitava sistematicamente de empresas e era um grupo extremamente complexo. E a informação que nós tínhamos não era que se andasse a tentar fugir aos processos do Banco de Portugal. A informação que eu tinha, e era a informação que me era dada, é que existia um plano de desalavancagem por parte do Grupo Espírito Santo que iria reduzir adicionalmente a exposição de grandes riscos. Dentro do BES, especificamente, em 2013, que foi o ano em que eu acompanhei diretamente, o limite estava longe do limite dos grandes riscos. Mas mesmo estando longe, o objetivo era reduzir, não era aumentar. Tinha conhecimento da existência da Eurofin? Não. Nem... Não, eu tive conhecimento da Eurofin em julho de 2014. Portanto, já no âmbito das investigações de... Aliás, peço desculpa, vou corrigir. Eu tive conhecimento que houve fundos que vieram da Eurofin para liquidar papel comercial do BES, que era, na altura, no início de 2014, com a criação da escrow account, para liquidar o papel comercial dos clientes que tinham subscrito, foi criada uma conta escrow, que não era controlada pelo Departamento de Risco, era coordenada pela área do Dr. Carlos Calvário, mas tinha identificado um conjunto de eventos que queriam gerar liquidez para pagar o papel comercial. Tive conhecimento na altura que parte dos fundos que liquidaram o papel comercial provieram de uma coisa chamada Eurofin, na altura não sabia o que era Eurofin. Tive conhecimento do problema da Eurofin em julho de 2014. Nem tinha conhecimento que havia um conjunto de fundos geridos pela Eurofin que eram... Estavam domiciliados na Eurofin, eram geridos por gente da Eurofin, mas também por empresas que trabalhavam com o BES, como a Ongoing, por exemplo, e a quem o BES concedia crédito e provavelmente crédito para investir nesses fundos que depois investiam em empresas do GES. Não. Eu percebi-me disso muito mais tarde, na sequência dos vários processos de investigação. E no caso dos últimos... Fosse pedir que desligue o microfone, desculpa. No caso dos últimos momentos do BES, quando a exposição... Deixa-me fazer uma pergunta anterior a esta, então. A exposição ao BES também nunca foi uma questão dentro do Departamento de Risco? Portanto, sim, nós tínhamos consciência que havia uma linha de crédito significativa ao BES. A exposição era muito significativa, era uma exposição hipermaterial. Isso era visto como uma exposição intergrupo. Portanto, era o Banco Espírito Santo que estava a financiar o Banco Espírito Santo em Angola e que era o banco do grupo e, portanto, na última análise, o risco era um risco como se fosse um risco do Banco Espírito Santo. O que nós não fazíamos, e porque não tínhamos informação suficiente para isso, era acompanhar os riscos que existiam dentro de Angola, na medida em que não fazia parte do âmbito de atuação, porque não tínhamos informação para isso. A linha ao Banco Espírito Santo Angola, ao BES Angola, era uma linha conhecida, que era de montante significativo, e o que era dito dentro da estrutura de gestão do banco é que o BES Angola estava, na altura, a fazer um plano de crescimento de balcões, no sentido de aumentar a rede de depósitos para começar a devolver a linha de notário. Era vista como uma linha de notário, não era vista como um problema estrutural. Eu posso dizer que essa linha era totalmente conhecida, ela fazia parte do relatório de contas. Eu estive em dezenas de reuniões com agências de ratings e investidores por parte do Banco Espírito Santo e, sendo esta linha pública, nunca levantou problema. Sim, mas dentro do banco já havia um ou outro relatório da Espírito Santo Financial Group e também do BESA, que apontavam alguns problemas no controle de risco. Sobretudo no BESA apontavam problemas de controle de risco. E devia haver informação dentro do banco, até porque havia dados públicos sobre a relação entre Ricardo Salgado e Álvaro Sobrinho, sobre toda a exposição à nomenclatura angolana, e, portanto, dizer que a linha era pública e, por isso, o risco nunca tentou perceber o que é que estava por trás desta massa de dinheiro que era dada à Angola e dos créditos em Angola, é pouco credível. Nunca houve uma noção mais precisa do risco que estava ali envolvido. Sr. Deputado, eu entendo a questão. Como é que o risco olhava para a exposição Angola? O risco, para entender a exposição Angola, teria que ter toda a informação sobre o BES Angola e perceber em detalhe o que é que se passava nos ativos no balanço do BES Angola. A informação que existia, a mesma pública, era muito agregada. A percepção que nós tínhamos, e era a informação que tínhamos sobre Angola, é que o banco tinha lucro, era um banco com lucro, que estava em crescimento, e nós temos que nos locar na data. Na data, em 2013, Angola era visto como um mercado privilegiado a exportação para uma parte das empresas portuguesas e, portanto, era o que nós chamamos uma opção estratégica, ou seja, havia um banco em Angola, aquele tinha as suas regras próprias e havia um crescimento para lá. Havia duas coisas que nos dariam algum conforto, quer dizer, havia
as contas eram auditadas e, portanto, nós tínhamos alguma confiança nos números que chegávamos do BES Angola. Depois viemos a descobrir o problema que houve, mas as contas eram auditadas. O BES Angola era supervisionado, portanto, era um banco que tinha algum tipo de controlos e havia uma equipa de gestão. Nunca me passou pela cabeça que pudesse existir no BES Angola os problemas que surgiram. A volatilidade dos resultados do BES Angola, aquilo era um bocadinho volátil, até por questões cambiais, levantavam alguma preocupação, mas não uma preocupação da dimensão que mais tarde se veio a revelar. E no final do período, isto já em 2014, quando para violar o ring fencing, o BES aumenta a sua exposição à ex-FIL e ao Espírito Santo Panamá, e portanto há um conjunto de entidades dentro do grupo em que o BES duplica a sua exposição e que depois vão fazer a circulação de fundos para o Grupo GES. Este aumento de exposição não foi detectado pelo risco? Sr. Deputado, foi detectado e reportado. O que é que o risco fazia? O risco tinha duas funções nessa fase, e estamos a falar de, só para ter a certeza, maio-junho de 2014, certo? Sim. Ok. Quais eram as funções de risco? Na altura, tinha havido uma decisão, isto era controlado todos os dias, quase. Tinha havido uma decisão da Comissão de Controlo de Transações com Partes Relacionadas sobre o crédito do BES ao Grupo Espírito Santo Financial Group. Não diretamente a empresas, mas ao Espírito Santo Financial Group. E nessa altura a decisão que foi tomada foi que vamos congelar no montante que estamos hoje e só sobe se houver colaterais adicionais. Esta foi a decisão que foi tomada na Comissão de Controlo de Transações com Partes Relacionadas. A partir daí, esta decisão foi também comunicada com o Banco de Portugal. Na altura havia uma articulação quase diária com o Banco de Portugal e a informação que tínhamos é que também a Espírito Santo Financial Group tinha regras que impossibilitavam de financiar a parte não financeira do Grupo Espírito Santo. E, portanto, também haveria outros bancos que estariam a seguir o mesmo processo. O que na altura se fez, e montou-se esse processo de controle a partir de maio, foi tentar avaliar diariamente o que é que estava a acontecer em termos dos financiamentos do Banco Espírito Santo dessas entidades. Foram detectados aumentos, alguns aprovados, outros não aprovados, e os que foram aprovados não era eu que tratava, na altura o tema era de tal importância que ele era acompanhado diretamente pelo Administrador Controlador de Risco, que diariamente fazia essa gestão, estava acima de mim. O que nós fazíamos no Departamento de Risco, em articulação com a Sala de Mercados, é, a partir de uma certa altura, e era um processo com muito risco operacional, mas era o melhor possível na altura, era acompanhar diariamente todas as variações de saldos dessas contas e pedir explicações para quando eles subiam. E tentamos operações que tinham sido aprovadas e faladas com o Banco de Portugal, e tentamos operações que também tinham sido feitas e não tinham sido aprovadas, que depois vieram a ser alvo de processos. Mas, portanto, estas posições do BES a outras entidades da parte financeira do grupo, nomeadamente a ex-FIL e no Panamá, não passou pelo Departamento de Risco? Não. Ou passou pelo administrador diretamente do pelouro de risco? Não, ou seja, como é que funciona o processo? Se me permite depois explicar. Ou seja, há um processo decisional e as decisões são tomadas ou na Comissão de Controlo de Partes Relacionadas, são tomadas no Conselho Financeiro de Crédito e nesta caso em concreto, eu acredito pela Comissão Civil do Banco Espírito Santo, que na altura, em junho de 14, a partir do Conselho, escalaria a decisão, era o que eu faria se estivesse presente, acredito que tenha sido isso, e decidiam operações com base num parecer da Comissão de Transações com Partes Relacionadas. A contribuição do Departamento de Risco foi 2 meses antes, quando se definiu os montantes máximos, inclusive ficou pendente qualquer aumento, sem entender qual era a evolução do Espírito Santo Financial Group. Na altura não havia clarezas, havia contas de dezembro de 13, mas que já não eram representativas da situação da altura da empresa e, portanto, não tínhamos certeza sobre qual seria a situação patrimonial da parte financeira da Espírito Santo Financial Group. A partir do momento que as ações eram tomadas, e elas eram tomadas com passo para ser nestas comissões sem intervenção do Departamento de Risco, elas eram executadas pela Sala de Mercados e o que o Departamento de Risco fazia era fazer um controle ex post, a partir no dia seguinte, se a exposição estava a subir ou estava a descer. E isto já foi um controle extraordinário que se manteve na altura porque havia bastante desconforto com a evolução do dossiê. Porque normalmente não é um controle que se faça. Pronto. A mesma questão coloca-se aqui em relação a um conjunto de créditos que já foram feitas algumas perguntas. Nós já percebemos que o risco não tinha que dar parecer, enfim, ou se tinha que dar parecer, esse parecer não era vinculativo e que não estava nas decisões de crédito. No entanto, o doutor pertenceu a uma equipa de risco que analisava os clientes e tinha noção da situação da maior parte dos grandes clientes do banco. E tinha também conhecimento que havia enormes posições desses clientes ao BES e que muitas delas tinham sido feitas contra os parceiros ou sem parecer pela administração. A minha pergunta é se, enquanto foi diretor de risco, tinha ou não tinha consciência que havia um conjunto de créditos que eram dados, eu não sei qual é o termo, dir-me-á qual é o termo, pode ser de favor, pode ser por interesse, pode ser por cumplicidade, ou seja,
que havia más práticas dentro do banco. Tinha consciência que esses créditos existiam. Eu, quando analisei a carteira de crédito com mais detalhe em 2013, grande parte dessas operações de crédito derivam do processo, eu diria que são quase todas anteriores a 2008, em termos do seu montante original. E, em 2008, a prática bancária da altura, e permita-me colocar isso no tempo, permitiu e facilitou um conjunto significativo de financiamentos para a aquisição de ações com muito pouco capital. Eu acho que era quase uma fase de capitalismo sem capital, porque quase todas as operações foram adquiridas, algumas com algum capital, mas quase todas com dívida. A situação que nós vemos em 2013 é diferente, ou seja, já há um entendimento que esses investimentos em ações perderam montantes significativos. Portanto, para nós era claro que os ativos que tinham sido comprados de várias instituições se tinham desvalorizado significativamente e o que existia em cima da mesa eram várias operações de reestruturação e recuperação. E, portanto, havia essa situação. O que se estava a discutir na altura, e eu fiz parte, e eu discuti isso com o meu administrador do Pelouro, foi como é que vamos alterar o modelo de governo e o modelo de decisão de crédito, que era a preocupação dele, no sentido de impedir que na próxima crise tenhamos este conjunto de ativos. Sim, mas portanto, não tinha consciência, só algumas relações cruzadas com o Grupo Espírito Santo também me apareceu mais tarde. Não, mas deixa-me pôr a questão de outra forma. Por exemplo, o crédito à Imosteps acontece em 2012 ou 2013. É um crédito que não se vê nenhum interesse económico na operação. O Luís Filipe Vieira faz um favor. Ricardo Salgado fica com a empresa e todo o dinheiro que depois suplementou na empresa veio do BES. Portanto, este é um tipo de crédito em que é um crédito novo, uma exposição nova, são dezenas de milhões de euros, não há racional económico, a empresa já vinha com rating negativo, é uma nova exposição, é dada em 2013 e não há qualquer racional. Ao mesmo tempo, não pode ser indiferente às estruturas do banco que o administrador António Souto e o administrador Ricardo Salgado e o administrador Moraes Pires e o diretor Bernardo Espírito Santo andavam em voos privados para ir ver jogos da bola com Luís Filipe Vieira. Eu não acredito que isto não fosse conhecido dentro do banco. Não acredito. E, portanto, o que lhe pergunto é, e não lhe estou a atribuir nenhuma responsabilidade, o que lhe pergunto é, enquanto diretor de risco, que via estas posições a passarem à frente dos olhos e que, de certeza que tinha conhecimento deste tipo de relação, se tinha ou não tinha noção que havia um conjunto de relações e decisões de crédito que tinham um racional, até poderiam ter um racional, mas esse racional não era o racional da atividade do banco e da rentabilidade do banco. Portanto, o que é que eu tinha, quando na altura tinha conhecimento que haviam relações, que havia um profundo conhecimento por parte da administração do Banco Espírito Santo e das pessoas que referiu, do Grupo Promo Valor e de outros grupos económicos. Portanto, havia uma relação próxima entre pessoas do banco e o cliente. Nós isso tínhamos conhecimento. E que nos permitia também saber, ou pelo menos achar na altura, que eles tinham um profundo conhecimento de negócios dos clientes e conheciam os negócios que o cliente estava a desenvolver no Brasil. E, portanto, isso não era visto totalmente como negativo. As pessoas que acabaram por decidir o crédito, são as pessoas que o Sr. Deputado acabou de mencionar, fizeram uma avaliação e a informação que o Departamento de Risco recebe é que, na altura, quando fizeram crédito em Imosteps, havia um conjunto de ativos com valor significativo no Brasil, na altura havia uma avaliação relacionada com os cemitérios, isto hoje parece irónico, e que tinham um valor de avaliação significativo face ao valor da dívida que na altura estava a ser concedida, e que existiam um conjunto significativo de projetos do empresário no Brasil que permitiriam liquidar a totalidade da dívida. O que se estava a fazer em termos de área de risco é que nos parecia que a exposição era excessiva, independentemente do caso em concreto daquele projeto do Brasil ser bom ou mau, que a exposição em termos de concentração era excessiva e as nossas recomendações eram que disso. Não tinha a percepção, Sra. Deputada, que havia uma gestão contra os interesses do Banco Espírito Santo. Isso não tinha. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto aos Srs. Deputados se querem usar a segunda ronda ou algum esclarecimento. A Sra. Deputada Isabel Oneto. Também não? Não, Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigado. O Sr. Dr. Rui Fontes pede a palavra, faz favor. Se me permitir só um esclarecimento adicional que, entretanto, recebi do Sr. Deputado Duarte Alves, a Comissão de Acompanhamento tem efetivamente acesso a uma VDR com toda a documentação de suporte às operações de crédito. Portanto, nós não fornecemos, mas pode aceder. Podem pedir e podem aceder, ou seja, a forma como o processo funciona, existe uma VDR, onde são colocados todos os dados das operações e a Comissão de Acompanhamento pode aceder. Sim, mas nós já sabíamos que podiam aceder se pedissem. A minha pergunta era se havia algum mecanismo sistematizado de envio dessa informação. E isso já nos respondeu que não e mantém. Peço desculpa, pensei que podia acrescentar. Sim.
Agradecemos, mas de qualquer forma, como mecanismo sistemático, sabemos que não há. Com certeza. Damos então por terminada a audição. Muito mais depressa, com certeza, estaria à espera. Muito obrigado. E pode regressar então à sua vida. Bom dia, muito obrigado. Obrigado.